Bem-vindo a Palavras que Transformam. Existe algo profundamente misterioso na forma como os acontecimentos parecem se alinhar quando começamos a pensar e sentir de determinada maneira. Não se trata de magia, nem de superstição. É uma dança sutil entre o que você projeta e o que recebe. Às vezes acontece sem que você perceba. Você muda uma emoção, uma atitude, uma forma de olhar a vida e de repente tudo ao redor parece responder. A maioria das pessoas acredita que as coisas acontecem com elas, mas a verdade é que as coisas respondem. A vida não age como um juiz que distribui prêmios ou castigos, mas como um espelho extremamente sensível que reflete com precisão o tom interior com o qual você a observa. Talvez você tenha notado que quando está entusiasmado, aberto, algo parece fluir melhor. Os problemas se resolvem com menos esforço, as oportunidades aparecem, as pessoas reagem de forma diferente, mas quando você entra numa fase de cansaço ou desânimo, tudo parece travar, os dias se alongam, a inspiração escapa. Não é coincidência. Sua energia interna é uma forma de linguagem e o universo ou a vida, se você preferir um termo menos metafísico, responde a essa linguagem constantemente. Poderíamos chamar isso de ponto de atração invisível. Esse lugar emocional e mental de onde tudo o que você vive começa a tomar forma. Não é o que você diz, nem o que você faz, nem mesmo o que você deseja. É o que você emite sem perceber. É o estado interno que filtra suas decisões, direciona sua atenção e determina quais experiências você reconhece como possíveis. Pense assim: sua mente é como uma lanterna. Ela não ilumina todo o cômodo, apenas a parte onde você decide focar. E aquilo em que você foca parece mais real, mais constante, mais seu. A psicologia demonstrou isso com um fenômeno fascinante, o efeito Baader-Meinhof. Já aconteceu com você de aprender uma palavra nova e depois ver, lá em todos os lugares, ou comprar um carro e de repente parecer que todo mundo dirige o mesmo modelo? Não é que existam mais carros iguais, é sua percepção que mudou. Sua atenção cria a ilusão de que algo se multiplica, quando na realidade o que acontece é que você se torna consciente disso. E isso mesmo ocorre com as oportunidades, os relacionamentos ou os sinais. Não é que apareçam de repente, é que você entra na frequência de visibilidade delas. O que antes passava despercebido começa a brilhar porque sua mente o reconhece como relevante. A realidade se ordena a partir do que você considera importante. E o que você considera importante é definido pela sua energia interior. A sabedoria japonesa resume isso de maneira poética. O bambu que se dobra é mais forte que o carvalho que resiste. O bambu não luta contra o vento, se adapta, se flexiona e volta à sua forma natural. O carvalho, por outro lado, se mantém rígido, desafiante até que um dia o vento parte. Essa diferença sutil entre resistência e flexibilidade determina se você permanece bloqueado ou se flui. Sua energia interior se comporta da mesma forma. Se você resiste ao que acontece, você se tensiona. Se você flui, se abre ao aprendizado. E nessa abertura, o bem encontra espaço para entrar. Às vezes acreditamos que atrair coisas boas depende de repetir afirmações, visualizar ou pensar positivo, mas nada disso funciona se internamente você está tenso, se não confia no processo, se espera com medo de perder. A verdadeira atração começa quando sua emoção se alinha com a confiança. Quando você já não observa a realidade como algo que precisa conquistar, mas como algo que pode acompanhar. Antoni Gaudí, por exemplo, compreendeu intuitivamente esse princípio, embora o tenha aplicado à arte. Dedicou anos a observar a estrutura das conchas marinhas e as formas naturais. Via nelas uma lógica orgânica que combinava força e beleza sem conflito. Não impunha sua vontade sobre a pedra, deixava-a se expressar como se o design já estivesse contido na própria natureza. Essa sensibilidade o levou a criar a Sagrada Família, uma obra que parece viva, quase em movimento. Gaudí costumava dizer que a linha reta pertence ao homem, mas a curva pertence a Deus. Seu gênio não foi impor uma ideia, mas se alinhar com as formas invisíveis da vida. E isso é precisamente o que acontece com seu próprio destino. Quando você tenta forçá-lo, ele se rompe. Quando você o escuta,
ele se desdobra. Sua energia, suas emoções e seus pensamentos são como os andaimes invisíveis dessa arquitetura. Você pode ter os melhores planos, mas se internamente há incoerência, rigidez ou medo, nada se sustenta por muito tempo. Às vezes a vida pedirá que você se dobre um pouco como o bambu, não para humilhá-lo, mas para lembrá-lo de que a flexibilidade não é fraqueza, é inteligência energética. A rigidez é uma forma de medo, a abertura uma forma de poder. Søren Kierkegaard expressou isso com uma frase que parece escrita para aqueles que ficam esperando que algo aconteça. O barco está mais seguro no porto, mas não foi feito para isso. Sua energia interior não veio para ficar parada, veio para navegar. Você não atrairá ventos favoráveis ficando ancorado na margem do medo. Precisa desdobrar as velas, mesmo sem garantia de que haverá brisa, porque a vida premia o movimento, não a espera. E cada vez que você dá um passo com intenção, o universo parece dar um em sua direção. Talvez este seja o maior segredo do ponto de atração invisível. Não se trata de pedir, mas de permitir, não de desejar, mas de se tornar um espaço onde o desejado possa entrar. Suas emoções são a permissão ou o bloqueio. Se você vibra em dúvida, fecha a porta. Se você vibra em gratidão ou fé, a abre. E não há oração mais poderosa que a de quem vive em coerência com o que pede. Capítulo 1. A ciência do invisível. O universo, ou a consciência, ou a vida. Escolha o nome que preferir. Não responde às suas palavras, responde à sua frequência. E sua frequência se define pelo seu estado mais constante, não pelos seus momentos pontuais. Se durante alguns minutos você pensa grande, mas o resto do dia se sente pequeno, isso é o que você projeta. Por isso, mais importante que pensar positivo é sentir em coerência, sustentar o tipo de emoção que coincide com a realidade que você deseja viver. Cada pensamento que você repete, cada emoção que alimenta, vai moldando pouco a pouco o campo do que você atrairá. Às vezes demora para notar porque a mudança ocorre primeiro no invisível, como as raízes que crescem sob a terra antes que a flor desabroche. Mas quando finalmente brota, você compreende que não foi acaso, foi consequência. A vida não castiga nem premia, ressoa. Se você emite medo, ressoa medo. Se você emite confiança, ressoa possibilidade. E o maravilhoso é que você não precisa mudar o mundo para mudar sua vida. Basta ajustar seu ponto de atração interior. Assim começa tudo de bom, não com um golpe de sorte, mas com um pequeno ajuste invisível na energia de onde você olha o mundo. A realidade se comporta como um espelho líquido. Você não pode exigir que sorria se está franzindo a testa. Aprenda a se dobrar como o bambu. Observe como Gaudí. Haja como quem confia no mar e não teme zarpar. O ponto de atração invisível já está em você. Só precisa lembrá-lo, cultivá-lo e sustentá-lo, porque quando seu interior muda de frequência, tudo de bom começa a reconhecê-lo e persegui-lo, como se sempre tivesse estado esperando esse instante para encontrá-lo. Você já se perguntou por que às vezes algo que parece insignificante termina mudando completamente o rumo da sua vida? A ciência, essa mesma que muitos acreditam ser oposta à espiritualidade, começou a admitir que o invisível é tão real quanto o tangível. As forças mais poderosas do universo não se veem. A gravidade, a eletricidade, a atração magnética e também a vibração da sua mente e do seu coração. Cada pensamento que você tem gera uma pequena carga elétrica e cada emoção um campo magnético. Em conjunto produzem uma frequência única que interage com o ambiente. Não é metáfora. Seu corpo literalmente emite informação que se traduz em química, decisões e até em sincronicidades que parecem casualidades. Quando você entende isso, deixa de tentar controlar o exterior e começa a calibrar seu interior. A ciência moderna está começando a confirmar o que os sábios antigos intuíam. A realidade responde à energia que você projeta. Olhe o exemplo de Alexander Fleming, o cientista que descobriu a penicilina por acidente. Um dia esqueceu de limpar uma placa de Petri e, ao retornar, viu que o mofo havia matado as bactérias que estava estudando. A história oficial apresenta como um golpe de sorte, mas no fundo foi uma ressonância invisível entre mente e matéria. Fleming não zombou do erro nem se frustrou.
Parou para observar com curiosidade. Essa disposição interior, a abertura ao mistério, foi a frequência que permitiu que o invisível se revelasse. Não foi o mofo que mudou a história da medicina, mas a atitude com a qual um homem decidiu olhá-lo. Essa é a essência da ciência do invisível. Quando sua mente está aberta, a realidade se torna colaboradora. O mesmo ocorre com as descobertas, os relacionamentos ou os momentos de inspiração. Nada surge do nada. Tudo nasce de um estado interno que já vibrava na direção correta. A física também tem algo a nos ensinar. No vácuo do espaço, se duas gotas de água flutuam suficientemente perto, se atraem inevitavelmente até se fundirem. Não há ar, não há vento, não há contato prévio. É pura atração molecular. Assim funciona também a conexão entre as pessoas, as oportunidades e as ideias. Quando duas frequências são compatíveis, terminam se unindo, mesmo sem saber como. Não é magia, é ressonância. Pense nas vezes que uma coincidência mudou o curso da sua vida. Conhecer alguém justo quando precisava, ler um livro que parecia falar com você, ouvir uma frase que lhe deu clareza. Cada uma dessas sincronicidades não foi acaso, foi o reflexo do que você já estava emitindo. O universo não lhe manda sinais ao acaso, responde ao tom da sua energia como uma corda que vibra em uníssono com outra. A biologia também sussurra esse segredo. O coração humano tem seu próprio campo eletromagnético, 5.000 vezes mais forte que o do cérebro. 5.000. Mediu-se que esse campo se expande vários metros fora do corpo, como se seu coração fosse uma antena vibrando no meio de um oceano de frequências. Quando você sente amor, gratidão ou paz, seu campo se torna coerente. Suas ondas são suaves, harmônicas, estáveis. Quando você sente medo, raiva ou ansiedade, se distorcem. E o surpreendente é que essa coerência pode influenciar outros corações próximos, criando uma espécie de sincronia emocional coletiva. É possível literalmente que sua calma contagie calma, que sua serenidade repare o ambiente, não por poesia, mas por física biológica. Quando você muda seu estado interno, está emitindo uma frequência diferente que reorganiza pouco a pouco o que ocorre ao seu redor. A biologia emocional confirma. Um abraço que dura mais de 20 segundos libera oxitocina, o chamado hormônio do vínculo. Esse simples gesto físico modifica a química do corpo, reduz o cortisol, hormônio do estresse, e sincroniza os batimentos entre as duas pessoas. O contato humano sustentado com intenção muda literalmente a vibração interna do organismo. Se algo tão simples como um abraço pode transformar nossa biologia, o que poderá fazer uma mente treinada para emitir emoções de alta frequência, como a gratidão, a esperança ou a confiança? O problema é que fomos educados para pensar que a realidade se muda agindo, não sentindo. Mas antes de cada ação, existe uma energia que a impulsiona. Se essa energia é o medo, a ação será uma defesa. Se é a confiança, será uma expansão. Todo resultado visível tem uma raiz invisível. Não basta mudar o que você faz. Precisa mudar de onde você faz. Fleming não fez algo para descobrir a penicilina. Deixou-se guiar pela curiosidade. Como as gotas de água no vácuo, sua mente se aproximou de uma vibração que já estava disponível. Quando você entende isso, deixa de pressionar o universo e começa a se afinar com ele. Pense assim: você não pode atrair o que ainda não é capaz de sustentar. Se quer abundância, primeiro deve vibrar em suficiência. Se quer amor, primeiro deve se sentir digno. Se quer clareza, primeiro deve silenciar o ruído interno. É o mesmo princípio que faz o coração guiar o cérebro, e não ao contrário. A energia não segue a ação. A ação segue a energia. A ciência está apenas roçando a borda desse mistério. Os estudos de coerência cardíaca, os experimentos sobre campos quânticos e a biologia das emoções apontam para uma mesma direção. Somos emissores e receptores de informação vibratória. O universo não responde às palavras, mas às ondas que você projeta. Talvez por isso, quando você está em calma, as coisas parecem encaixar. Não é casualidade. Sua energia ordena o que antes estava disperso. Você não atrai o que quer, mas o que coincide com sua frequência atual.
Se alguma vez se sentir estagnado em lugar de forçar resultados, pergunte-se: o que estou emitindo? Estou agindo desde a carência ou desde a plenitude? Às vezes não é preciso fazer mais, mas alinhar melhor. A ciência do invisível não se aprende num laboratório, mas no silêncio, nessa pausa onde você descobre que a realidade não se opõe a você, mas responde a você, onde compreende que o coração e a mente não estão separados, mas formam um só circuito elétrico capaz de alterar a matéria mais sutil, seu próprio destino. Assim como duas gotas se buscam no vácuo até se unirem, a vida também busca se reunir com você. Mas só pode fazê-lo quando seus pensamentos, emoções e ações pulsam juntos. O universo não precisa vê-lo empurrar, precisa vê-lo vibrar. Capítulo 2. O que você acredita? Você cria. Há uma fronteira invisível entre pensar e criar, tão fina que a maioria nunca percebe que a cruza a cada instante. Tudo o que existe em sua vida agora, pessoas, oportunidades, até os obstáculos, começou como uma ideia sustentada tempo suficiente. Nem sempre foi um pensamento consciente, mas foi seu, porque a mente não distingue entre o que você imagina e o que vive. Reage igual diante de ambos os mundos. Por isso o que você acredita acaba tomando forma, mesmo sem saber como. Uma citação de Epicteto resume essa verdade com precisão. Não nos perturba o que acontece, mas o que acreditamos que deveria ter acontecido. Essa frase escrita há quase 2000 anos continua sendo um espelho perfeito da mente moderna. Não sofremos pelos fatos, mas pelas interpretações que construímos deles. Cada pensamento que sustentamos tinge a realidade com sua própria cor. Duas pessoas podem viver o mesmo evento, mas uma o transforma em impulso e a outra em ferida. A diferença não está no vivido, mas no acreditado. Sua mente não é um espelho passivo que reflete a realidade, mas um pincel que a pinta, e cada pensamento é uma pincelada invisível que com o tempo se torna visível. O curioso é que costumamos dar por certo que os pensamentos são passageiros como nuvens que vêm e vão, mas o cérebro os trata mais como sementes. Guarda-os, nutre-os e repete-os. De fato, 95% do que você pensa hoje é o mesmo que pensou ontem. Se a qualidade dos seus pensamentos não muda, sua vida também não. Seus pensamentos são sementes que o tempo não esquece. Você pode semear medo ou confiança, escassez ou gratidão, mas cedo ou tarde o solo da sua experiência responderá. O tempo não premia a pressa, mas a coerência. Se você repete uma ideia o suficiente, ela se converte na sua forma de olhar o mundo e o mundo obediente ao seu foco começa a confirmá-la. O poder da atenção é o poder da criação. Tudo o que você sustenta em sua mente se expande. Quando você fixa o olhar em algo, seu cérebro começa a filtrar a realidade para reforçar essa visão. Não é misticismo, é neurociência. Existe um mecanismo chamado sistema de ativação reticular, uma rede neuronal que atua como um buscador interno. Uma vez que você decide que algo é importante, seja uma meta, uma preocupação ou um medo, essa rede começa a detectar sinais externos que se encaixem com isso. É como se a mente dissesse: isso é o que quero ver. Por isso, quando alguém se foca só no que falta, a vida parece cheia de carências. Quando alguém treina a atenção para a gratidão, as oportunidades começam a aparecer do nada. Não é a realidade que muda, é o filtro. Existe uma curiosidade de percepção que demonstra isso. Quando fechamos os olhos, o cérebro continua vendo, mas a partir da memória, as áreas visuais do cérebro permanecem ativas, recriando imagens baseadas no que já conhecemos. Isso significa que mesmo com os olhos fechados, continuamos projetando realidade interna. De certa forma, sempre vemos o que lembramos. E se suas lembranças estão tingidas de medo, seu presente se torna uma repetição desse medo. Por isso, transformar sua mente não consiste em negar o que lhe acontece, mas em mudar o significado que você dá. Não se trata de pensar positivo, mas de pensar com propósito. Um pensamento consciente é uma bússola, não um adorno. A sabedoria filosófica expressa com uma elegância desconcertante: se você corre atrás da verdade, ela se afasta.
Se você para, ela te alcança. No afã de controlar a vida, terminamos nos afastando do seu ritmo natural. A verdade, a compreensão, a claridade, a serenidade não aparecem quando você as persegue com ansiedade, mas quando deixa de resistir ao que é. A mente humana está tão obcecada em antecipar o futuro ou corrigir o passado que esquece seu único ponto de poder, o presente. De fato, a coerência não consiste em pensar bonito, mas em pensar em paz. Você pode ter um pensamento grandioso, mas se o sustenta desde a dúvida, está enviando um sinal confuso. É como semear uma semente e desenterrar lá cada dia para ver se cresce. O pensamento só germina quando você o acompanha com emoção e constância. A atenção é uma força viva. Onde você a coloca, cria movimento. Por isso, quando você se obsessiona com o que teme, o alimenta. E quando se concentra no que ama, o fortalece. O invisível responde à direção do seu foco, igual que uma planta segue a luz. A maioria das pessoas não cria o que quer, mas o que espera. Dizem desejar mudança, mas vibram na dúvida. Falam de abundância, mas pensam em carência. Sonham com amor, mas acreditam que não o merecem. Essa incoerência interior é o ruído que distorce o sinal. A vida não pode responder a uma frequência dividida. Imagine que sua mente é um transmissor. Cada pensamento é uma nota que se emite ao campo da realidade. Quando seus pensamentos, emoções e ações estão em sintonia, o sinal é claro e o universo, que opera por ressonância, responde com precisão. Mas quando o que você pensa, sente e faz não coincide, a frequência se dispersa. Não se trata de pedir ao universo, mas de falar-lhe em seu idioma, o da coerência vibratória. Às vezes acreditar custa mais que agir, porque acreditar implica render-se ao mistério, soltar o controle e confiar no que ainda não se vê. Mas todo criador, artista, cientista ou sonhador passou por esse salto invisível, imaginar antes de ter provas. O arquiteto Antoni Gaudí, por exemplo, observava conchas marinhas para compreender como a natureza sustentava estruturas perfeitas, sem plantas nem cálculos. Ele não imitou a forma, imitou a lógica interna da vida. O mesmo você deve fazer com seus pensamentos, não desenhar desde a rigidez, mas desde a inspiração viva. O que você acredita, você cria, mas não de imediato. A mente precisa de repetição, igual que o corpo precisa de prática. Os pensamentos novos são como caminhos recém-abertos numa floresta. No princípio custa transitar, luz, mas com o tempo se tornam autopistas neuronais. A coerência se treina, não se impõe. Quando você entende isso, deixa de se culpar pelos seus velhos pensamentos e começa a escolher novos com paciência. Cada ideia coerente que você repete com calma, sem urgência, se converte numa instrução para o universo. Você não precisa saber como ocorrerá. Só deve manter a direção. No final, acreditar não é pensar que tudo sairá bem, mas confiar que saberá transformar o que vier. O que você acredita cria, sim, mas o que você sustenta, te sustenta. E assim, quando o mundo parecer não responder, lembre da paradoxo. Talvez você esteja correndo demais atrás da verdade. Talvez só precise parar, respirar e deixar que ela te alcance. Capítulo 3. A alquimia da emoção. Dentro de você há uma alquimia silenciosa que decide como a vida se traduz. Não ocorre nos grandes momentos, mas nos pequenos instantes em que você escolhe sentir. Cada emoção que você atravessa não é só uma reação, é uma frequência, um código invisível que sai do seu corpo e molda a realidade à sua maneira. Você poderia dizer que o pensamento acende a faísca, mas a emoção é o fogo que a mantém viva. Você pode repetir uma afirmação milhares de vezes, mas se não está sustentada por uma emoção coerente, não emite sinal. A vida não responde às palavras, mas ao tom emocional com que você as pronuncia. E esse tom se treina. Carl Jung, o grande explorador da alma humana, relatou uma anedota pessoal que marcou sua compreensão do profundo. Sonhou com uma casa de vários andares. Nos superiores tudo era refinado, cheio de arte e luz. No porão, porém, encontrou uma passagem escura,
que conduzia a uma câmara antiga cheia de restos de civilizações esquecidas. Aquele sonho o obsessionou. Depois compreendeu que a casa representava a mente humana. Os níveis superiores eram a consciência e o porão oculto, o inconsciente coletivo. Esse território emocional compartilhado onde habitam os medos, símbolos e memórias de toda a humanidade. Jung entendeu que as emoções não são só pessoais, mas heranças. Sentimos coisas que nem sempre nascem em nós. Por isso, quando você aprende a transformar uma emoção, não só se cura a si mesmo, limpa uma frequência que milhares de outros também sentem. Seu trabalho interior tem eco além da sua história. Esta é a verdadeira alquimia. Converter a emoção em consciência. Não eliminar o que dói, mas compreender o que ensina. A emoção não é inimiga do pensamento, mas seu combustível. Mas se você a reprime ou a analisa em excesso, se converte em peso. Por isso a sabedoria mental diz: quando você deixa de tentar entender, começa a compreender. Porque há coisas que o intelecto nunca poderá explicar, mas o coração sim pode integrar. A compreensão não surge da análise, mas da aceitação. Quando você deixa de resistir a uma emoção, esta se transforma sozinha. A emoção é energia em movimento. De fato, a palavra inglesa emotion vem de emovere, mover para fora. Quando uma emoção fica bloqueada, essa energia estagna e se converte em tensão, ansiedade ou apatia. Mas quando você a deixa fluir sem julgá-la, sem se agarrar, recupera a vitalidade. Não se trata de ser positivo, mas de ser honesto. Existe uma curiosidade psicológica que demonstra isso. O cérebro não distingue entre recordar uma experiência e viver. Lá, se você imagina uma cena triste, as mesmas áreas cerebrais que se ativariam diante de um evento real se iluminam. O corpo não sabe que é uma lembrança. Responde como se estivesse ocorrendo agora. Por isso, reviver constantemente uma dor do passado prolonga seu efeito biológico, mas também significa que você pode usar o mesmo mecanismo a seu favor. Se você evoca emoções elevadas, gratidão, alegria, amor, seu cérebro começa a se reconfigurar. Seu sistema nervoso aprende do que sente. Cada emoção repetida se converte num hábito neuronal. Por isso há pessoas viciadas na preocupação, não porque a desfrutem, mas porque seu corpo se acostumou a essa química. E o mesmo ocorre com a calma ou a inspiração. Também se podem treinar. A escultora Camille Claudel, por exemplo, tinha um modo quase místico de conectar com a emoção antes de criar. Passava dias observando como cai a água antes de esculpir uma dobra no mármore. Dizia que o movimento da água lhe ensinava o que a matéria sentia ao ser tocada. Não copiava a forma, traduzia a emoção do fluir. Por isso suas esculturas pareciam vivas. Havia compreendido algo que a maioria esquece. A emoção é a linguagem que une o invisível com o tangível. Camille esculpia mármore, esculpia energia. E você faz o mesmo com sua vida. Cada emoção que você escolhe, sustentar molda a textura dos seus dias. Há quem viva reagindo e há quem viva alquimizando. Reagir é deixar que a emoção te domine. Alquimizar é senti-la sem se converter nela. Não se trata de reprimir nem de exagerar, mas de observar. Uma emoção observada com consciência perde seu poder destrutivo e se converte em sabedoria. A maioria dos conflitos emocionais nascem de uma confusão. Acreditamos que somos o que sentimos, mas você não é sua raiva, nem sua tristeza, nem seu medo. Você é o espaço que as contém. Quando compreende isso, pode permitir-se sentir tudo sem afundar em nada. A alquimia da emoção começa quando você deixa de fugir do que sente, quando entende que a dor também tem um propósito. As emoções negativas são só mensageiras. A ansiedade pede presença, a tristeza pede pausa, a raiva pede limites. Se você as escuta, se dissolvem. Se você as nega, gritam. E há algo mais. Suas emoções afetam o ambiente mais do que você pensa. Quando uma pessoa entra num cômodo com energia tensa, todos percebem sem palavras. O mesmo ocorre com a calma, a alegria ou a compaixão. As emoções se contagiam como o fogo ou a brisa. A ciência já mediu isso.
Os campos emocionais dos corações humanos se sincronizam ao compartilhar espaço. Isso explica por que uma só pessoa serena pode equilibrar um grupo inteiro. A emoção é a frequência que sua vida emite. É a mensagem que o universo traduz como realidade. Você não precisa pedir que algo mude. Basta elevar a qualidade do que sente. Se quer atrair oportunidades, vibre em abertura. Se quer sarar, vibre em aceitação. Se quer avançar, vibre em confiança. A alquimia interior não é um processo rápido, mas sim certeiro. Cada vez que você escolhe sentir de maneira diferente diante do mesmo, está reescrevendo seu destino. Está ensinando ao seu cérebro uma nova maneira de interpretar a vida. E quando a emoção muda, o pensamento muda. E quando ambos se alinham, a realidade se reorganiza. Por isso, o caminho não é resistir à dor, mas atravessá-la com consciência. Você não pode transformar o que não está disposto a sentir. Mas se o abraça, o dissolve. Às vezes basta uma respiração consciente para começar o processo. Inspirar o que há, expirar o que sobra. Essa é a alquimia mais simples e profunda, converter a emoção em expansão. Lembre-se disso. A emoção não te define, te guia. É o GPS da sua alma. Se você aprende a escutá-la sem medo, saberá quando está alinhado e quando está se desviando. Porque as emoções não mentem. Sempre estão mostrando a distância entre o que você pensa e o que realmente é. E nesse ponto, quando compreende que sentir também é criar, descobre o segredo de toda transformação, que a emoção é a matéria-prima da vida. Você não precisa dominá-la, só aprender a conversar com ela. Quando consegue isso, o universo deixa de ser um campo incerto e se converte num espelho sensível, capaz de refletir exatamente a vibração que você leva dentro. Capítulo 4. A sincronia, quando o universo responde. Há momentos em que a vida parece nos falar. Uma canção que toca justo quando você precisa ouvi-la. Um encontro casual que termina sendo crucial. Um número que se repete. Um pensamento que se cumpre. São pequenos lampejos de algo maior, como se o universo piscasse para você. A isso chamamos sincronia. Não é casualidade. É uma conversa sutil entre sua energia interna e a inteligência do mundo. As sincronias são o idioma secreto do universo. Não aparecem para te agradar, mas para te orientar. Quando sua frequência interior e seu propósito coincidem, os eventos externos começam a se alinhar com surpreendente precisão. É como se uma corrente invisível começasse a empurrar suavemente seu barco na direção correta. Você não pode forçá-la, só reconhecê-la. A história filosófica de Diógenes, o cínico, ilustra isso de outro ângulo. Conta-se que caminhava pelas ruas de Atenas em pleno dia, com uma lanterna acesa dizendo que buscava um homem honesto. Seu gesto parecia uma provocação, mas na realidade era uma metáfora. A verdade, como a honestidade, só se revela a quem leva a luz acesa, mesmo quando o sol brilha. A lanterna de Diógenes não era para iluminar o caminho físico, mas o interior. Da mesma maneira, as sincronias não iluminam o mundo externo, iluminam sua consciência. Mostram que há uma inteligência que atua por trás do aparente, mas você só pode ver, lá se mantém acesa a lanterna da atenção. Simone Weil, filósofa francesa pouco compreendida em seu tempo, escreveu uma frase que resume essa ideia com uma lucidez brilhante. A atenção tomada em seu grau mais alto é a forma mais pura de generosidade, porque prestar verdadeira atenção não é só olhar, mas se abrir. Estar disposto a perceber o que o mundo tenta te dizer. Cada vez que você observa sem julgar, escuta sem antecipar ou espera sem ansiedade, está praticando uma forma de fé ativa. E a fé ativa é a condição para que a sincronia ocorra. A atenção é o ímã que atrai os sinais. Quando sua mente está distraída, as oportunidades passam despercebidas. Mas quando sua atenção está presente, você começa a ver conexões onde antes só havia caos. A diferença não está no que acontece, mas no grau de consciência com que você olha. A própria natureza está cheia de exemplos de sincronia. Uma curiosidade natural fascinante é como as árvores se comunicam entre si através das raízes, formam o que os cientistas chamam de Wood Wide Web.
uma rede subterrânea de intercâmbio químico e elétrico. Por meio de fungos simbióticos, as árvores enviam nutrientes, alertas e até mensagens a outros exemplares da floresta. Se uma adoece, as outras ajustam seus recursos para ajudá-la. Se uma detecta uma praga, libera sinais químicos que alertam as vizinhas. Ninguém vê essa conversa, mas ocorre. Nós funcionamos de maneira parecida. Nossos pensamentos, emoções e atos emitem vibrações que afetam os demais, mesmo sem sermos conscientes. Quando duas pessoas estão em sintonia, seus cérebros podem se sincronizar em ondas similares. Quando um grupo medita ou se foca na mesma intenção, os campos elétricos individuais começam a ressoar. Igual às árvores, estamos conectados por raízes invisíveis. As sincronias são os brotos visíveis dessa rede oculta. Quando você está alinhado consigo mesmo, quando seus pensamentos, emoções e ações vibram no mesmo ritmo, você entra em coerência com o campo que te rodeia, e então as coincidências deixam de ser casuais e se convertem em respostas. A sabedoria espiritual explica com uma elegância quase mística. O silêncio não é ausência de som, é presença de sentido. Nos momentos de calma, quando você deixa de forçar, é quando a vida pode te falar. O ruído mental bloqueia os sinais. Mas quando você pratica o silêncio interior, até uma palavra alheia, um olhar ou uma pausa, podem conter uma revelação. O problema é que costumamos pedir sinais com a mente e não com a alma. Queremos que o universo nos confirme o que já decidimos. Mas as verdadeiras sincronias não validam desejos, revelam caminhos. Às vezes, chegam como uma confirmação, outras, como uma interrupção. Nem sempre são cômodas, mas sempre são precisas. Para reconhecer uma sincronia, você precisa de fé ativa. Fé não como crença cega, mas como disposição a participar do mistério. É olhar o mundo como se tudo tivesse uma mensagem, sem necessidade de entender tudo de imediato. A sincronia é a forma em que a realidade te diz: siga por aí. Pense assim: quando você sintoniza uma emissora de rádio, não cria a música, simplesmente ajusta a frequência para escutá-la. Os sinais do universo já estão soando, mas você só os percebe quando se alinha com sua frequência. Esse alinhamento é seu estado interior, a emoção, a atenção e a coerência. A fé ativa não espera milagres, os reconhece quando ocorrem. É a atitude de quem caminha com a lanterna acesa mesmo em pleno dia, a de quem confia em que cada encontro tem sentido, mesmo sem entender-lo ainda. As sincronias não são prêmios nem castigos, mas reflexos. Se sua vida parece cheia de obstáculos, talvez o universo não esteja te negando algo, mas te empurrando para um lugar mais alinhado com quem você é. Às vezes, o sinal não é uma oportunidade, mas um limite. O não também é um guia. Quando você começa a viver com essa consciência, as casualidades se tornam mestras. Já não precisa controlar tanto porque sabe que a vida tem uma ordem mais ampla que seus planos. E essa ordem responde à sua energia, não à sua agenda. Os antigos sábios diziam que o destino não se descobre, se sintoniza. Cada pensamento é uma antena, cada emoção uma frequência e cada ato uma confirmação. O universo não te fala em palavras, mas em padrões. Mostra repetições, ecos, ressonâncias. Se você ignora a lição, voltará disfarçada até que a reconheça. Mas quando você começa a notar os sinais e a agir desde a intuição, algo muda, as peças começam a encaixar, as pessoas adequadas aparecem, os tempos se tornam perfeitos, não porque você controla o futuro, mas porque deixa de se opor ao presente. A sincronia não é magia, é consequência. A fé não é esperança passiva, é participação ativa na energia que te guia. Ambas são expressões da mesma lei invisível que sustenta tudo. O semelhante atrai o semelhante. Por isso, mais que pedir sinais, converta-se numa. Seja o tipo de pessoa que emite clareza, coerência e calma. A vida responderá com o mesmo tom. Igual as árvores se comunicam sob a terra, você também pode se comunicar com a realidade sem pronunciar palavra. E quando o silêncio te rodear, lembre, não está vazio, é a linguagem do universo esperando que você o escute. Capítulo 5.
A arte de soltar para receber, numa cultura que glorifica o controle, a acumulação e a certeza, soltar parece uma derrota, mas na realidade é uma forma mais alta de inteligência. A inteligência de quem confia no fluxo natural da vida, porque o que se agarra se endurece e o que se endurece termina rompendo. Soltar não é se render a favor da corrente. Existe uma sabedoria oriental que explica com uma elegância serena. Só quando a água está quieta você pode ver seu reflexo. Se a água está agitada, as imagens se distorcem. O mesmo ocorre com a mente. Enquanto você está agitado pelo medo, a expectativa ou a necessidade de controle, não pode ver com claridade o que a vida te mostra. A quietude não significa inação, mas confiança. Quando você permite que as coisas se assentem, as decisões corretas emergem assim, como o reflexo de um rosto no lago ao amanhecer. A arte de soltar é a arte de confiar. E confiar não significa esperar passivamente, mas participar sem resistência. É deixar de forçar o que não flui e abrir espaço para o que naturalmente quer chegar. O universo não responde ao controle, responde ao equilíbrio. Na física, existe uma curiosidade fascinante. O som nunca morre, só se dispersa. Cada palavra que pronunciamos vibra no ar, e ainda que sua energia se dilua, segue viajando, transformando-se em ondas que o ouvido humano já não pode captar. Nada desaparece completamente, simplesmente muda de forma. Assim também ocorre com os relacionamentos, os projetos ou os sonhos que pareciam se perder. Nada se perde por completo, só se transforma. Às vezes a vida precisa que algo se dissolva para que outra coisa possa nascer. Soltar não é esquecer, é permitir a transmutação. Se você se agarra ao que foi, bloqueia o que quer ser. A natureza ensina esse princípio de maneira constante. Um exemplo natural profundamente simbólico é o dos girassóis. Nos dias ensolarados, seguem o sol desde o amanhecer até o entardecer. Mas o que ocorre quando o céu está coberto e não há luz visível? Os girassóis se olham entre eles. Literalmente orientam suas pétalas para outras flores próximas, compartilhando energia e mantendo sua orientação comum. Não lutam contra a nuvem, não forçam o sol, simplesmente se adaptam. Soltar é isso. Aceitar que nem sempre brilha o sol e ainda assim encontrar nos demais e em si mesmo a energia suficiente para continuar. É compreender que o controle é uma ilusão, mas a conexão é real. Marco Aurélio, um dos grandes sábios estoicos, resume essa verdade com a força de quem aprendeu a viver desde a serenidade. O que o tempo apaga nunca foi seu. Não se trata de resignação, mas de liberdade. O que permanece com você não precisa ser retido. O que vai já cumpriu sua função. O tempo não rouba, seleciona. Quando resistimos à mudança, sofremos. Quando a aceitamos, evoluímos. O apego nasce do medo de perder, mas ninguém pode perder o que realmente é. O que te pertence em essência, seu aprendizado, seu crescimento, sua consciência, não pode ser apagado. Todo o resto é trânsito. Soltar requer humildade porque implica admitir que nem tudo depende de você e também requer fé, porque só pode abrir a mão quando confia em que algo melhor chegará. Nesse gesto há poder. O vazio que você deixa é o espaço onde a vida pode colocar o novo. Há pessoas que confundem soltar com render-se, mas são opostos. Render-se é desistir por desesperança. Soltar é avançar por compreensão. Render-se é fugir. Soltar é fluir. O fluxo da vida não é linear nem previsível. Assemelha-se mais a um rio que a uma estrada. O rio não discute com as pedras, as contorna, não se detém diante de uma curva, se adapta. E o mais assombroso é que, ainda que mude 1000 vezes de forma, seu destino segue sendo o mesmo: chegar ao mar. Cada vez que você tenta controlar tudo, a água estagna, mas quando confia, o leito se limpa sozinho. Soltar é deixar que a corrente faça seu trabalho. No emocional, o apego é como uma corda tensionada. Quanto mais você puxa, mais dói. O desapego, em compensação, não é frieza, mas amor maduro. Significa amar sem possuir, ajudar sem invadir,
Recordar sem reter é compreender que a vida não se desfruta por acumulação, mas por presença. Curiosamente, quando você pratica o desapego, a abundância chega com mais facilidade, não porque deixe de desejar, mas porque deixa de obstruir. O desejo saudável flui, a necessidade aperta. Quando você não exige que algo ocorra de uma maneira específica, o universo pode te surpreender com uma melhor. Soltar também implica liberar expectativas. Às vezes esperamos que a vida siga um roteiro, mas o roteiro é pequeno demais para conter a magnitude do destino. O que você crê perder pode ser a forma que o universo tem de te libertar. As grandes transformações ocorrem quando você aceita não ter o controle total. Quando deixa espaço para a incerteza, aparece a criatividade. Quando abandona o medo de perder, chega a verdadeira liberdade. O desapego não elimina o desejo, o purifica. Deixa de ser uma exigência e se converte numa intenção. Você não diz, quero isso ou nada mais, mas quero o melhor, mesmo não sabendo ainda o que é. Essa abertura é a ponte entre o que você é e o que está destinado a viver. Há um tipo de fé que só se compreende quando tudo foi solto. É a fé silenciosa que diz, não entendo, mas confio. É a confiança em que mesmo as perdas têm um propósito e que o que vai libera o espaço exato que o novo precisa. Imagine sua vida como uma árvore. Cada outono perde suas folhas sem resistência. Não chora por elas, não teme o inverno. Sabe que para renascer deve se esvaziar e quando a primavera chega o faz sem esforço, porque a árvore nunca deixou de confiar na luz. Soltar é um ato de sabedoria, mas também de amor. Amor por você mesmo, pela vida e pelo que virá. É reconhecer que a existência não se trata de acumular certezas, mas de dançar com as mudanças. E quando finalmente você solta, algo extraordinário acontece, o peso desaparece, a mente se aclara e a vida começa a se mover sozinha. O que era uma luta se converte em fluxo, o que era medo se transforma em serenidade. O que parecia perda se revela como expansão. Porque no final, o que realmente te pertence nunca vai, e o que vai estava te preparando para algo maior. Capítulo 6. A vibração da gratidão. A gratidão é uma energia silenciosa que não se vê, mas que tudo ordena. Não é uma palavra amável nem uma emoção superficial, é uma frequência. Quando você a sente, algo dentro de você se alinha e o mundo parece responder desde essa mesma ordem. A gratidão não se limita a dizer obrigado quando algo sai bem. É mais profunda. É a capacidade de reconhecer o valor do que já está, mesmo quando ainda falta o que você deseja. Viver com gratidão não é negar as dificuldades, mas olhá-las com uma perspectiva mais ampla. É compreender que ainda que algo doa, pode estar cumprindo uma função na sua evolução. A gratidão converte a ferida em sabedoria, o obstáculo em mestre, a perda em espaço para o novo. Na Índia, existe uma história espiritual que ilustra isso com uma simplicidade desarmante. Um mestre pedia aos seus discípulos que contemplassem uma pedra durante 1 hora cada dia, até que pudessem sentir gratidão por ela. Muitos se frustravam. Como vou agradecer uma pedra? Diziam. Mas o mestre insistia. Quando puder agradecer o inerte, terá aprendido a ver a vida em tudo. Passaram-se semanas, e um dia um dos discípulos chorou diante da pedra. Disse que havia compreendido que até aquilo que não se move sustenta o solo onde caminhamos. O ensinamento era claro. A gratidão não depende do valor aparente das coisas, mas da profundidade com que você as percebe. Se pode sentir gratidão por uma pedra, poderá senti-la por tudo. Às vezes acreditamos que agradecer é uma reação quando na realidade é uma escolha. A mente humana tem uma tendência natural a se focar no que falta porque evolutivamente isso garantia a sobrevivência. Mas a alma cresce quando aprende a se focar no que já está. A gratidão não ignora a carência, a ilumina. Existe uma curiosidade cultural fascinante nas aldeias do Butão, um dos países mais felizes do mundo. Ali se ensina as crianças a agradecer mesmo quando tropeçam. Se uma criança cai, os adultos não correm para levantar. Lá com pressa, primeiro lhe ensinam a pôr as mãos sobre o chão, a senti-lo e dizer: obrigado por me sustentar.
É uma forma de ensinar desde pequenos que tudo, até o que parece um erro, pode conter uma bênção. Esta prática simples, mas profunda, converte cada momento numa oportunidade de conexão, porque a gratidão, quando se pratica com constância, muda literalmente a estrutura interna do ser. Neurocientificamente se comprovou que agradecer ativa as mesmas áreas cerebrais que o amor e a alegria. A gratidão reconfigura o cérebro, baixando os níveis de estresse e aumentando a capacidade de resiliência. Mas além da biologia, a gratidão tem uma natureza vibratória. É uma energia que eleva. Quando você agradece, se move da frequência do falta para a do abunda. E a realidade, que sempre responde à sua vibração interna, se reorganiza em consequência. Poderia parecer um paradoxo, mas quanto mais você agradece, menos necessidade sente. E é precisamente nesse ponto onde as coisas começam a fluir. Porque enquanto você pede desde a carência, o universo escuta a escassez. Mas quando agradece desde a plenitude, responde com expansão. Há uma sabedoria matemática que reflete esse fenômeno de maneira simbólica. Quanto mais você se aproxima do infinito, mais pequeno se torna. Em outras palavras, quanto mais reconhece a vastidão do universo e a interconexão de tudo o que existe, menos espaço resta para o ego. A gratidão é, em essência, uma rendição do ego diante da magnitude da vida. É a humildade de quem sabe que não controla tudo, mas que pode participar no milagre do que ocorre. Agradecer não é um ato intelectual, mas vibracional. Não se trata de dizer obrigado com os lábios, mas com a consciência. Às vezes, a gratidão mais profunda é silenciosa. Se expressa quando você inspira e sente que o ar entra sozinho, sem que você o force. Quando reconhece que estar vivo já é um privilégio improvável. Vivemos esperando grandes razões para agradecer, mas a magia acontece quando você agradece sem condição. Quando consegue dizer obrigado, sem necessidade de receber nada em troca, o universo começa a se mover a seu favor. Porque a gratidão não é uma transação, é uma transformação. Há uma frase que condensa esse princípio. A gratidão não atrai coisas, atrai claridade. Não se trata de acumular bênçãos, mas de ver com lucidez as que já te rodeiam. Quando você está em gratidão, não muda o mundo, muda a forma de vê-lo, e ao fazê-lo, o mundo por reflexo muda com você. A claridade que nasce da gratidão é revolucionária. Te permite distinguir o essencial do acessório, o real do ilusório. Muitas vezes a vida não te dá mais coisas porque o que você precisa não é mais, mas menos. Menos ruído, menos expectativa, menos comparação. A gratidão te limpa do desnecessário. O agradecido não é ingênuo, é consciente. Sabe que a felicidade não vem de ter tudo, mas de reconhecer o que já tem. E paradoxalmente essa consciência é a que abre as portas a novas oportunidades. Quando você se alinha com a gratidão, tudo começa a encontrar seu lugar. Não é casual que muitas culturas antigas começassem o dia com rituais de agradecimento ao sol, à água ou à terra, não porque fossem supersticiosas, mas porque entendiam a importância de manter viva essa frequência. Agradecer era uma forma de manter a harmonia com o entorno. Na realidade, continua sendo. A gratidão tem também um efeito curioso. Transforma a memória. Quando você olha seu passado com gratidão, até os episódios dolorosos se reescrevem desde outro ângulo. O que antes você via como uma perda, agora vê como uma preparação. O que parecia injusto se revela como uma lição. A gratidão não muda o ocorrido, mas muda sua relação com ele, e isso muda tudo. O verdadeiro agradecimento não depende do externo, mas do estado interno. Não é agradeço porque tenho, mas tenho porque agradeço. É uma inversão da ordem comum de pensamento, uma porta à abundância interior. Praticar a gratidão é como afinar um instrumento. Quanto mais você faz, mais puro é o som que emite ao mundo. E as pessoas e experiências que ressoam com essa frequência começam a se aproximar sem esforço. No final, a gratidão é uma forma de oração sem palavras, uma maneira de dizer à vida: confio em você. E essa confiança gera uma energia que atrai o adequado no momento perfeito. Quando você aprende a agradecer até o que não entende, se converte num canal aberto para a sabedoria. Já não pergunta por que comigo,
mas para que em mim. E essa simples diferença marca o salto entre a vítima e o Criador. Porque a gratidão não é um final. É um princípio. É a frequência onde tudo começa a fluir. É o ponto onde o invisível começa a se mover a seu favor. E, sobretudo, é a certeza silenciosa de que, mesmo quando você não vê, a vida já está conspirando para você. Capítulo 7. Converter-se. No que você busca. Buscar é um impulso natural da alma. Todos em algum momento sentimos essa inquietação silenciosa que nos empurra para algo maior. Um propósito, uma resposta, uma direção. Mas o que quase ninguém nos ensina é que a busca mais profunda não ocorre para fora, mas para dentro. O que você persegue não está escondido no mundo, mas na frequência desde a qual você o olha. O universo não responde ao que você diz querer, mas ao que é capaz de sustentar. A coerência entre o que você pensa, sente e faz é o sinal mais poderoso que pode emitir. Quando seus pensamentos vão numa direção, suas emoções em outra e seus atos numa terceira, a mensagem que você envia é confusa. Mas quando alinha as três dimensões, a realidade responde como um eco perfeito. No fundo, você não atrai o que deseja, atrai o que te corresponde por vibração. E esse ajuste começa na identidade, não na intenção. O propósito não se busca como um tesouro. Se revela quando você está pronto para encarar. Uma citação de Henry David Thoreau, resume essa sabedoria com uma lucidez desarmante. A riqueza de um homem se mede pela quantidade de coisas que pode deixar sem fazer. Numa época que glorifica o excesso de ação, Thoreau nos lembra que a verdadeira abundância é seletiva. Não se trata de fazer mais, mas de fazer o correto, de agir desde o propósito, não desde a pressa. Quando você aprende a não correr atrás de tudo, descobre que o essencial já estava te esperando em silêncio. O propósito nem sempre se revela com claridade. Frequentemente chega disfarçado de coincidência, de erro ou de simples curiosidade, mas por trás dessas aparentes casualidades, há uma ordem invisível te guiando para o que te corresponde. Um exemplo surpreendente disso oferece uma história científica pouco conhecida. O matemático e visionário Alan Turing, antes de formular sua teoria da morfogênese, o estudo de como os padrões da natureza se auto-organizam, teve uma série de sonhos recorrentes nos quais via maçãs podres que se transformavam em formas simétricas, quase perfeitas. Esses sonhos, segundo contaria mais tarde, lhe inspiraram a ideia de que a beleza do universo surge da desordem aparente. Da podridão nasce o padrão. Turing compreendeu que mesmo o caos obedece a um código invisível, e o mesmo ocorre conosco. Nossas crises, nossas perdas e contradições são os materiais com os quais a vida desenha seu design. A coerência não consiste em não ter caos, mas em integrar-lo. Converter-se no que você busca é um processo de alquimia interna. Não se trata de correr para a meta, mas de se elevar até sua frequência. Se busca amor, converta-se em amor. Se busca paz, cultive a paz. Se anseia abundância, haja com generosidade. O universo não entrega o que você pede, te reflete o que projeta. A física quântica oferece uma metáfora perfeita para isso através de uma curiosidade astronômica. Quando duas partículas se entrelaçam, seu destino fica unido, mesmo estando a anos-luz de distância. O que ocorre com uma afeta instantaneamente a outra. Einstein chamou de ação fantasmagórica à distância. Mas hoje sabemos que é uma lei universal. A conexão é mais poderosa que a separação. Do mesmo modo, quando você vibra numa determinada frequência, seja amor, propósito ou gratidão, se entrelaça com tudo o que vibra igual, sem importar a distância ou o tempo. Seus pensamentos e emoções são sinais que cruzam o espaço invisível. O que você busca já está entrelaçado com você. O único que falta é a sincronia de frequências. Por isso não se trata de perseguir os sonhos, mas de merecê-los vibracionalmente. A perseguição gera distância, a coerência gera atração. É uma mudança sutil, mas radical, da ansiedade do quero conseguir à serenidade do já estou a caminho de ser. Há uma frase que resume esse princípio com claridade. Tudo o que você busca já está te buscando.
mas na sua frequência correta. Não é uma metáfora poética, mas uma descrição precisa do mecanismo energético da vida. Se algo ainda não chegou, não é porque não existe, mas porque você ainda não se converteu em quem pode sustentar. O propósito então não se alcança, se encarna. Se torna parte de você quando deixa de perguntar o que devo fazer e começa a viver desde quem devo ser. A ação inspirada nasce da coerência, não da obrigação. Há quem passe anos buscando sinais externos sem se dar conta de que o maior indicador está na emoção interior. Quando uma ação te enche de expansão, de serenidade e de sentido, você está alinhado. Quando sente esforço, tensão ou contradição, se desviou do leito. A emoção é a linguagem com a qual a alma te fala. Viver com propósito não significa ter tudo claro, mas mover-se com confiança no meio da incerteza. Significa agir desde o coração, mesmo que a mente duvide. Significa fazer o correto, mesmo que ninguém olhe, e seguir avançando, mesmo quando o caminho ainda não se vê completo. Converter-se no que você busca também implica transcender o ego. Porque enquanto você crê que seu propósito é conseguir algo para você, estará limitado. Mas quando entende que seu propósito é através de você, se abre uma dimensão nova. Já não age por validação, mas por contribuição. A energia muda, e com ela tudo o que te rodeia. O propósito verdadeiro não se persegue, se reconhece. É esse estado no qual o que você faz, ama e aporta, estão em perfeita harmonia. Quando chega aí, o tempo perde peso, a comparação desaparece e o esforço se converte em expressão. Os grandes mestres e criadores não alcançaram seu propósito por sorte, mas por coerência. Não esperaram inspiração, a cultivaram. Não buscaram reconhecimento, buscaram sentido. E a vida, em resposta, os tornou símbolos de seu tempo. A transcendência pessoal não consiste em deixar marca no mundo, mas em permitir que o mundo deixe marca em você, em tornar-se tão permeável que a existência possa fluir através dos seus atos. Essa é a verdadeira grandeza. Ser canal, não muro. Em algum ponto você deixará de buscar, não porque se rendeu, mas porque compreenderá que já não há distância entre você e o que anseia. Essa é a paz mais alta, a união com seu próprio propósito. Quando entende isso, descobre que a vida sempre esteve do seu lado, que cada demora, cada erro e cada volta eram peças do mesmo design, que você não precisava correr mais rápido, só escutar mais profundo. No final, converter-se no que você busca é uma dança com o universo. Você dá um passo desde sua intenção e ele responde com sincronia. Você emite uma vibração e ele te devolve seu reflexo. A criação inteira é um diálogo entre o visível e o invisível, entre sua consciência e o todo. E quando finalmente alcança essa coerência, quando seus pensamentos, emoções e ações vibram na mesma nota, a busca termina porque você se dá conta de que nunca foi o caçador, mas a melodia. E a melodia não busca, simplesmente soa.